Esse é o Esfera Podcast. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo e carreira profissional. E por que não falar também de política? E hoje nós temos um convidado mais que especial aqui. Ele é advogado e é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores. Nili William, eu vou deixar que ele mesmo se apresente e vamos fazer algumas perguntas aqui sobre a trajetória dele. Não é isso, Nili? Olá, Silvio Jaca, meus amigos do Esfera Podcast. É uma honra estar aqui. Meu nome é Nili, como você já me apresentou, sou advogado, professor de Direito do IFTO, concursado há 10 anos, e agora assumindo a tarefa de presidir o Partido dos Trabalhadores, né? Uma tarefa muito pesada, porque o PT é um partido grande, é o partido do presidente da República, um partido estruturado em quase todo o estado. E a gente assume essa tarefa aí com a missão de renovar, mudar a política, mudar as práticas, mas manter os princípios que fundaram o PT. É uma espécie de renovação e, ao mesmo tempo, manutenção dos princípios que vocês já têm, né? Porque você é um cara muito jovem, né? E você participou de uma eleição para poder ser o presidente e administrar, vamos dizer assim, não digo regionalmente, de certa forma, né? Aqui dentro do nosso estado, um partido político e um partido expressivo que tem grande, assim, abarca grande parte do eleitorado brasileiro como um todo, tanto é que o presidente da República é do Partido dos Trabalhadores. Mas até a gente chegar lá, nós vamos falar um pouco da sua trajetória, né? Para quem não conhece você, eu conheço já há algum tempo, mas te conheci como advogado. Como que foi que você virou advogado? Era um sonho seu, sempre quis atuar nessa área jurídica? E daí, como foi que você entrou na política? Sempre foi uma coisa que estava, vamos dizer assim, nas suas veias? Ou foi uma coisa que foi sendo construída ao longo da sua trajetória, da sua carreira? Jaca, eu fui bolsista de um colégio particular em Catalão. Eu era um estudante bem aplicado no ensino fundamental, no ensino médio. E eu sou a primeira pessoa da minha família a ter curso superior. Então, o filho de pobre, quando ele é a esperança da família, ele tem que ser médico. Mas eu não queria ser médico de jeito nenhum. Eu até cogitei, acabou que não deu, não fui para esse caminho, até cogitei ser padre. Mas o curso de direito me chamou a atenção quando assisti um júri, porque eu vi que a pessoa até poderia ser melhor defendida. Ali tinha muitos problemas e esse compromisso com a defesa do mais vulnerável me fez levar o curso de direito. Eu já era militante do PT quando eu era estudante secundarista, quando eu estava no ensino médio. A política veio primeiro. A política veio primeiro. Aí eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal de Goiás, passei lá no curso de Direito, e logo no início do curso, observando alguns professores meus, muitos dos professores que me deram aula são meus amigos hoje, falei, não, eu quero ser advogado e professor da Rede Federal de Ensino. E aí, logo no início, eu já botei isso como foco e acabou que realizei esses sonhos profissionais aqui no Tocantins. E já tem muito tempo que você está aqui no Tocantins? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E nessa uma década, pouco mais de uma década que você está aqui, o que que você sente de diferente no Tocantins? Eu falo tanto politicamente quanto profissionalmente, em questão de oportunidades, em relação ao seu estado, né? Você é do Goiás, né? E você era lá de Goiás mesmo ou você foi para lá no jovem ainda? Jaca, meu pai é líbio. Meu pai veio para estudar química em 82 no Brasil. Aí ele conheceu minha mãe, que fazia cursinho em Brasília. Minha mãe é de Ouvidor, Goiás. E não sei por que motivo eles foram ter eu em Florianópolis. Eu fui criado em Catalão, no interior de Goiás. Aí eu fui criado boa parte da minha vida em Goiás. Mas você Aqui, nasceu em Florianópolis, nasci em Florianópolis, filho de um imigrante da Líbia e uma brasileira. de Ouvidor. Uma cidadezinha desse tamanho no sudeste de Goiás. Então, aí você, pais que vieram de origens diferentes, mas que se conheceram no Brasil, tudo a ver com o Brasil, né? A miscigenação e a união de várias nacionalidades. E aí você nasceu numa cidade, mas morou em outra, estudou, se profissionalizou e veio para o Tocantins. E nesses 10 anos do Tocantins, o que que te fez te prender esse tempo todo aqui e querer ter uma carreira profissional e política aqui no Tocantins? O que que o Tocantins tem de diferente que prendeu esse descendente de lá da Líbia e goiano, Jaca, quando. catarinense, goiano catarinense? Mas na verdade hoje eu sou tocantinense, comedor de chambari. Jaca, quando eu vim pra cá,
primeira coisa que eu fiz, assim, nos 3 primeiros meses, eu peguei meu carro, eu tentei conhecer o máximo possível do estado. Fui até o Bico, fui até a região do Sudeste, não tinha ido no primeiro momento até no Cantão. Mas eu tentei conhecer um pouco aqui. Vi uma riqueza de paisagem gigante. Por exemplo, quando eu vou no Bico do Papagaio, eu sempre me emociono quando vejo aquele tanto de babaçu. Porque a minha família é de pequeno agricultor. Uma região chamada de Paraíso, lá em Ouvidor. Então foi onde eu fui criado, e lá também é cheio de babaçu. Então, quando eu vou no Bico, é como se eu estivesse chegando em casa. Então, eu vi aqui no Tocantins um lugar de acolhimento, de oportunidade, mas que, sobretudo, que precisa de fé. Porque o que que acontece? Muita gente vem para cá e só quer fazer dinheiro aqui e gastar lá fora, viver lá fora. Não, a gente tem que criar uma dinâmica produtiva em que mude a vida das pessoas aqui. Aqui é um estado rico, tem potencial de riqueza, mas não distribui. Então, assim, essa minha veia militante também me fez ter uma identificação. E aí, quando eu fui estudando a história do Estado, a história do Padre Josimo, dos conflitos fundiários, acabou que eu estudei um pouco da história do Tocantins, principalmente nessa região do Maranhão, Bico e o Pará, no meu doutorado. Então, cada vez mais eu sou muito mais apaixonado, muito mais tocantinense. E às vezes o próprio tocantinense não conhece tanto da história do estado, né? Apesar de ser um estado jovem, mas era o norte do Goiás e tem muita gente que veio do Maranhão, do Pará, do Piauí e do próprio Goiás. E aqui é justamente, principalmente Palmas, que é mais nova ainda, né? O Tocantins é novo de nome, mas já era o norte do Goiás. Só que Palmas foi criada do zero. E Palmas, ela recebe gente de todos os lugares, né? E aí essa identidade está sendo construída agora, né? Com pessoas igual você, que veio e se identificou e falou, não, aqui é minha terra, né? Uhum. E eu também, de certa forma, né? Meus familiares vieram do Maranhão, do Piauí, do Goiás. Aí uma mistureba danada veio para cá também e eu não sinto vontade de ir embora daqui, né? Tô aqui desde criança e primeiro para Miracema, depois vim para cá. Então a maioria das pessoas tem mais ou menos essa história, né? De vir para o Tocantins, gostar e não querer ir embora mais, e trazer o povo de lá para cá, né? Não, meu Então, vai, sonho é trazer minha família pra cá, e- todo mundo. Já falei pra minha irmã, vamos abrir uma clínica dentista lá. Minha irmã é dentista. Já falei pro meu irmão, você é médico, sua residência, vem pro Tocantins. aqui Eu é, sou propagandista do aqui é o nosso estado estado. das oportunidades, né? Porque aqui é grande em território e ainda está muito pequeno em população, né? E a economia ela pode ser aquecida de acordo com os investimentos, né? As pessoas que vão vindo, profissionais que vão agregando mais aqui. E isso é muito importante a gente sempre falar. Mas aí você estando aqui como é, um professor, né? E não só um professor, mas uma, vamos dizer assim, uma liderança acadêmica e agora política também, um advogado. Você sempre teve ligado ao Partido dos Trabalhadores ou você começou politicamente em algum outro partido e foi crescendo, vamos dizer assim, a sua capacidade, qualificação política, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai. Muita gente inicia, o nosso colega ali, ele falou que era do diretório acadêmico lá, dos grupos estudantis, e ele começou no PDT, aí depois foi mudando e tal. Hoje ele falou: eu não quero mais nem saber de política. Eu falei, moço, mas a gente precisa estar envolvido em política, seja de um lado ou de outro, ou de todos, mas a política é que define a vida da iniciativa privada e do poder público, não é isso? Eu comecei minha vida no PT. Minha mãe era militante do PT em Catalão, acompanhava minha mãe, no CISFIL, que é o Sistema de Filiados do PT. Minha filiação é de 2001. Eu preenchi uma ficha numa reunião e passou no sistema. Eu tinha 12 anos. Então, toda a minha vida política sempre foi nesse campo democrático liderado pelo PT, né? Nessa frente em que o PT lidera. E nunca tive essa pretensão de ser efetivamente um político. Eu era uma figura política. Apoiava, um militante, contribuía, mas até por conta das minhas escolhas na advocacia, eu nunca me expunha como um candidato. A necessidade do grupo que eu sigo dentro do PT fez com que eu me apresentasse candidato a presidente do partido e fosse eleito nas eleições internas, que ocorreram em 79 municípios tocantinenses, mobilizando mais de 3 mil petistas. Aí a necessidade do nosso grupo entendeu que era um momento de uma mudança, mas uma mudança com segurança por conta da coerência dos princípios que a gente sempre carrega ao longo da nossa luta. Isso aí que eu achei interessante. Você, assim, até então você não pensava, atuava, né, politicamente, porque todos nós somos políticos de alguma forma, né? Estamos ali tratando com outras pessoas socialmente por algum objetivo. A política partidária, vamos dizer assim,
pouco mais além, né? Porque aí você já opera mudanças muito mais profundas na sociedade. E aí você já disputou logo como candidato a presidente dos partidos mais importantes do país, né? E como que você sentiu esse peso ali? Te deu alguma preocupação no começo? Foi o pessoal obviamente, te apoiaram bastante porque você foi eleito, né? E a disputa foi difícil para você? Você enfrentou alguma dificuldade ou foi tranquilo? Disputa é difícil, o estado é grande, você tem que visitar os filiados, apresentar a proposta. Tocantins é maior que Goiás em termos de tamanho, né? Então, essa questão logística, mas foi uma experiência enriquecedora, porque eu pude conhecer histórias de luta, lideranças que estão ali no assentamento, que estão no acampamento, lideranças sindicais, pessoas que tiveram uma vida na educação, como a professora Maria Helena de Vanderlândia, a professora Rosimar, presidenta do PT de Palmas, que a gente dobrou aqui em Palmas, Rosimar municipal e eu estadual. Então, foi uma experiência que me trouxe assim, expandiu e me fez reforçar muito mais o meu compromisso de luta e amor com o nosso Tocantins. É possível mudar. É possível mudar. Vou te dar um dado histórico. O Eric Hobsbawm, ele dizia que a cidade de Manchester, na Inglaterra, todo mundo vê Manchester, pensa lá dos Beatles, aquela coisa bonitinha, Time de inglesa, futebol e time de tal. futebol. Cidade de Manchester, no início da Revolução Industrial, superpovoada, a 10 quilômetros da cidade, você já sentiu o cheiro do esgoto. Sabe o que fez mudar a realidade de Manchester, da Europa? A Europa, até 100 anos atrás, era um grande favelão. Presença do Estado, investimento público, saneamento. O Tocantins precisa disso. De ter uma política de Estado que agregue valor à produção, organize os trabalhadores. Em vez de você vender só a lenha do coco do babaçu, vamos produzir o próprio carvão produzido aqui, vamos aperfeiçoar a extração do azeite, da castanha, Agregar valor agregar valor à às produção. commodities, né? Só produzir o que é tido como commodity ou como produto primário e mandar para fora, ao invés de trabalhar ele, industrializar, né? Agregar mais valor e conseguir reter esse dinheiro aqui, né? Para investimento. Com pessoas lutando contra a fome, você não tem desenvolvimento do capitalismo. Você tem feudalismo, você tem servidão. O que é capitalismo? É livre mercado, livre concorrência e mercado de consumo. E você só consome se você tiver condição de consumir. Se as pessoas estiverem lutando contra a fome, não tem motivo. Por isso eu vejo uma falta de lógica. A pessoa falar assim: quem recebe o Bolsa Família não quer ser empregado. Meu amigo, o Bolsa Família é R$ 600. Se você quer pagar menos de 600 para alguém, você não quer um empregado, você quer um escravo. Então, assim, a gente tem que pensar em políticas em que o Estado seja indutor do desenvolvimento, como foi na Europa, como foi o segredo de sucesso dos Estados Unidos, como foi no mundo que deu certo. Aonde que não tem Estado? Botsuana, Somália, Eritreia. Lá é neoliberalismo. Lá não tem Estado. Aí você falou uma coisa interessante, né? Porque você é de um partido que é tido como, no senso comum, socialista, comunista, e tem uma. Eu tento ser o mais neutro possível na questão do diálogo, até para as pessoas não terem viés e entender o que o entrevistado está querendo falar, né? Quando você coloca assim, o capitalismo a gente precisa desenvolver, no senso comum, quem é do Partido dos Trabalhadores não quer que o capitalismo desenvolva. Mas aí, economia se desenvolve com o capitalismo. Então você vê que é necessário o capitalismo, mas desde que ele não seja predatório. É isso ou eu entendi? Vamos pegar as economias capitalistas que deram certo. Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, mais recentemente Coreia do Sul e os tigres asiáticos ali. O que todos esses países tiveram em comum? Forte presença do Estado. Estados Unidos fez reforma agrária. Por que nos Estados Unidos não tem MST? Porque antes de nascer um MST, ela fez reforma agrária. Quer acabar com o MST no Brasil? Faz reforma agrária. Então, os Estados Unidos fez reforma agrária. Teve uma série de políticas de taxação da riqueza. As pessoas reclamam no Brasil de pagar 8% no máximo de imposto sobre herança. Em vários estados americanos, o imposto é de 40%, 50%. É mais imposto do que herança. Então, assim, tem-se uma ideia de que capitalismo dispensa o Estado. Na primeira crise do capitalismo, quem que socorre? O Estado. Quando teve a crise de 2008, o que o governo americano fez?
pagou todas as dívidas dos bancos. E no Brasil também. O governo sempre é chamado para pagar a dívida dos ricos. Quando, pela primeira vez na história, a gente teve um governo que deu um cartão que começou de R$ 60 e hoje é de 600, para a pessoa não passar fome, a gente tem essa barulheira aí. Ou seja, o Bolsa Família mostrou que ele é um indutor da economia capitalista. Várias cidades, a mercearia só funciona porque as pessoas recebem o Bolsa Família. E A mesmo pouco, esse farmácia dinheiro circula de fato na economia local, né? De certa forma, ele movimenta também, e multiplica. e mês a mês. Só que, assim, obviamente as pessoas querem, quem recebe, inclusive, quer sair daquilo ali, mas para mais, né? Não para menos. E é o que acontece. Os estudos mostram, os dados mostram que a saída do Bolsa Família é muito maior que a entrada. Então é um projeto social que dá certo. E outra, Jaca, todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá têm essas políticas de transferência de renda, só que com valores muito maiores em relação ao seu salário mínimo. Então, assim, nós estamos muito atrás dos países capitalistas que deram certo, que adotaram as políticas que o governo Lula adotou. Então é bom desmistificar, porque às vezes a pessoa critica o comunismo e se pegar um trecho do evangelho, ela não sabe que aquilo ali foi Jesus, vai achar que foi Karl Marx. Me diz uma coisa, quando eu gostei desse ponto de vista, e até porque você é um cara bastante jovem, né? Você tem 30 e poucos anos, né? 37, Trin- já Já, cruzei ali, já tô mais perto do Zenta. pois é, mesmo assim é muito jovem. Então você está numa posição de liderança no Estado, num partido político dos mais importantes, não só em quantidade, como em história, né, dentro da democracia brasileira. Mas aí um ponto de vista que a gente não vê tanto sendo falado pelo pessoal mais, vamos dizer assim, mais antigo do partido. E que às vezes é defendido por outros partidos. Nem todos, né? Mas alguns também. Como que é visto isso entre vocês, vamos dizer assim, seus próprios aliados políticos e até de outros partidos que também comungam mais ou menos da mesma linha? Isso está abrindo a mente das pessoas para isso também, com viés mais à esquerda, que está uma polarização tão grande, né? Fala direita, esquerda, um viés mais à esquerda. O pessoal está abrindo a mente para isso, que precisa ter uma conciliação entre o que é o tradicionalmente falado e abrir para o que funciona do outro lado também, assim como o pessoal da direita também, alguns poucos, né, às vezes abrem a mente para ouvir também o outro lado e fazer um equilíbrio ali, vamos chegando mais a um centro ali. Já que nós somos de esquerda, mas quando o presidente Lula foi candidato em 2002, venceu Serra, ele soltou uma carta ao povo brasileiro com seu compromisso de respeitar a ordem constitucional, aos princípios que organizam a economia, etc. Também a mesma Constituição traz princípios de justiça social, de igualdade, de reforma agrária, de divisão também das riquezas e a economia de mercado, né, que é o que a gente chama aí de capitalismo. Não é que eu estou fazendo uma defesa do capitalismo, mas os agentes da direita, eles têm uma lógica que impede o próprio desenvolvimento econômico, impedem o desenvolvimento da soberania da indústria nacional, são lacaios e subservientes dos interesses americanos. A gente precisa ter uma indústria nacional forte. O golpe de 64 não combateu o comunismo. O golpe de 64 combateu o capitalismo, porque o primeiro ato da ditadura foi fechar o grupo empresarial do Mário Wallace Simonsen, que era dono da Panair do Brasil, da TV Excelsior, de uma fábrica de motores de avião. A maior empresa do capitalismo brasileiro foi fechada pela ditadura. Com dinheiro em caixa, o Sérgio Moro da época decretou concordata. Esse procedimento não existe mais, hoje é recuperação judicial. Lá em 64. Então, assim, a direita que impede o desenvolvimento da nossa economia, da nossa indústria, do nosso setor de serviços. Veja como o Brasil mudou com políticas simples do presidente Lula. O Minha Casa Minha Vida fortaleceu o quê? A indústria da engenharia civil. Os investimentos no pré-sal fortaleceu a indústria da engenharia naval. Quando o presidente Lula reduz as taxas da linha branca e dos carros de motorização 1.0 para garantir o consumo, proteger o emprego e a indústria, o Brasil cresceu 4% em 2009 quando o mundo derretia. Então, quem tem compromisso com a ordem econômica e com o desenvolvimento da nossa economia é o PT.
E como que você vê hoje? Nós tivemos fases no Brasil, uma coisa eu tenho que concordar, eu tento não ficar nem a favor e nem contrário ao nosso convidado aqui, porque eu quero ouvir o que você tem para falar, né? Mas eu vou até pegar um contraponto de algumas coisas que você falou aí, eu já tenho que concordar com relação a, às vezes a pessoa se fecha tanto né, no caso da polarização, tanto para a direita quanto para a esquerda, algumas pessoas que ficam nesses polos, assim, mais radicalmente falando, elas se prendem tanto aos princípios que às vezes elas esquecem que nem todos funcionam 100% no mesmo momento, né? Às vezes uma coisa funciona numa época e em outra época já não vai funcionar. E às vezes a do outro lado dá para funcionar e aquilo que ele achava que funcionava naquela época não funciona. Uma abertura comercial, nós tínhamos a época do globalismo, né? Falávamos muito da globalização e tudo. E aí a globalização foi efetivada e tudo. E hoje já está voltando as pessoas voltarem mais para o nacionalismo. Os Estados Unidos jogava fábricas para a China, agora já está querendo trazer de volta, e já, um movimento contrário, anti-globalização. Isso é o que eu estou vendo aqui. E nisso, dentro de um próprio país, a gente pode ver isso também. A gente vê pessoas migrando do Nordeste para o Sudeste, aí depois já vê o pessoal já está voltando para o Nordeste, outros vão para o Sul. Muita gente foi para o Centro-Oeste ali, para a questão do. Quando o agro explodiu, né? Ali, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e por aí vai. Aí pode parecer que não tem nada a ver a relação com o que a gente já tinha falado, mas você diz que a época dos primeiros governos do Lula, né, lá o Lula 1 e Lula 2, teve a questão do pré-sal, teve o PAC, acho que já foi na época da Dilma, né? O PAC foi no Lula 2. A Dilma Isso. foi a gerentona do PAC. E aí teve essa questão do incentivo ao Minha Casa Minha Vida, ao boom imobiliário que teve no Brasil. Aí depois teve a questão das linhas de crédito para as pessoas adquirir eletrodomésticos e tudo, que foi uma. Eu já vejo isso, por um lado, tem um lado positivo, né? Teve acesso às pessoas a muitas tecnologias, a melhorar a sua qualidade de vida, mas por outro lado, teve uma liberação de crédito assim um pouco exagerada e as pessoas se endividaram. Mas aí isso desenvolveu, de fato, o Brasil. Melhorou muito a qualidade de vida das pessoas. Isso aí eu tenho que admitir, independente se foi mérito dele ou da própria economia, eu não sei. Acredito que foi os dois. Mas isso gerou dívidas para as pessoas pagarem, né? Também. Só que hoje nós vivemos uma realidade aí 10, 15 anos depois disso. Muita coisa mudou. E as pessoas estão reclamando um pouco da economia. Você vê que a economia hoje vai bem? Você acha que precisa melhorar? E em relação a Brasil e Tocantins? Porque às vezes tem um estado que está indo muito bem, mas outros estados não estão indo bem. Aí você vê que no macro o país ele vai bem ou vai mal, mas tem estados que vão bem e outros que estão indo mal. Hoje, qual é a sua leitura? Porque agora é você que está como presidente do partido para administrar isso aqui no Estado. E o Lula está como presidente. Hoje você acha que está bem? O que, que você acha que precisa melhorar? Ou você acha que não está tão bem assim quanto tem alguns reclamando? E o Tocantins nisso? Está igual ao Brasil? Está melhor ou está pior? Jaca, vamos lá. Esse terceiro governo do presidente Lula foi um governo de reconstrução diante de todo o desmonte da máquina pública que veio desde o golpe com Temer e assentou com o governo Bolsonaro. E foi um momento assim, de recolocar o Brasil nas nossas conquistas. Em 2005, o Brasil sai do mapa da fome. Em 2008, pela primeira vez, o Brasil passa a ser um país de classe média, não um país de pobre. Com o governo Bolsonaro, a expectativa de vida caiu, o Brasil voltou para o mapa da fome, era gente brigando em fundo do supermercado atrás de osso. Lula tirou o Brasil de novo do mapa da fome, melhorou o salário mínimo, recuperou os investimentos públicos. Só que nós temos um problema. No Lula 1 e no Lula 2, a gente não tinha, dentro do Congresso, facções tão interessadas em sabotar o Brasil. Jaca, suponhamos que você é presidente do Sindiperito. Se tem alguém que não gosta da sua gestão, essa pessoa não pode chegar no governador e pedir para reduzir o salário dos peritos, porque ela vai ser prejudicada, sendo afiliada no seu sindicato. O que o Eduardo Bolsonaro fez? Foi lá nos Estados Unidos conspirar com Trump para sabotar a economia brasileira. Esse tipo de traição à pátria nunca tinha sido visto na nossa história. A família Bolsonaro tentou sabotar a economia brasileira para tentar salvar o Jair da cadeia dos crimes que ele cometeu. Então, assim, a má qualidade
de parte do parlamento brasileiro tem sabotado a agenda do presidente Lula. Tem sabotado de forma muito grave. Da outra banda, no Tocantins, o Tocantins não consegue acompanhar o desenvolvimento e a distribuição de renda que o Brasil enfrenta. Por quê? Nós vivemos um estado que há 20 anos tem uma instabilidade política muito grande. Cai governador, quando não é por renúncia, é por operação da Polícia Federal. Aí, geralmente, o governador em exercício briga com o vice, e aí o vice já assume porque em exercício cai. Então, assim, é uma instabilidade política que impede projetos políticos a longo prazo. Então, nisso aí, a gente teria que chamar a responsabilidade dos poderes e falar: o Tocantins dá certo. O Tocantins é um estado que tem potencial de riqueza, é um estado em que as pessoas se conhecem, as pessoas se comunicam e as pessoas amam aqui. Então, com planejamento de políticas públicas eficazes, considerando as potencialidades produtivas de cada região, a gente resolve. Mas isso demanda o quê, Jaca? Vontade política. Vontade política. E parte da nossa classe política não está nem preocupada. Parte da nossa classe política nem se importa com a HGP, porque o hospital, para eles entram no hospital quando vão no aeroporto de Palmas e buscam assistência médica em Goiânia ou São Paulo. Então, nós precisamos, sabe do que, Jaca? É de colocar o povo efetivamente nos espaços de decisão, nos espaços de poder. É essa a meta da minha gestão do PT enquanto sindicato do povo. O que você acha que falta para isso? Para colocar o povo mais à frente dessas posições de poder, de decisão? Jaca, mobilização popular, formação política, presença. É por isso que eu agora, como presidente do PT, quero um partido mais militante, mais orgânico, mais presente, falando com a imprensa, falando com a sociedade. Eu vejo assim no churume na internet, fora comunistas, as pessoas nem entendem o que é comunismo. O PT está bem longe, acabei de falar aqui, a nossa agenda é muito mais uma agenda tipicamente de economia de mercado do que não. Ah, você está sendo de direita? Não, eu estou lendo Marx. Se Karl Marx estivesse vivo aqui hoje, ele ia falar, sim, as políticas do governo Lula fortalecem uma outra perspectiva do capitalismo. Não tem nada de comunismo. Sabe o que virou comunismo, Jaca? É falar que uma criança não merece passar fome. É isso que virou na cabeça desses abilolados que ficaram aí rezando para pneu na porta de quartel. Você acha que hoje, assim, você falou aí sobre a falta das pessoas se mobilizarem mais. Você acha que as pessoas estão um pouco preguiçosas nesse sentido, assim, de se mobilizar e tudo? A gente vê uma ou outra mobilização, mas hoje a gente vê uma mobilização muito maior do pessoal da direita. Eu falo assim, de militantes que você fala. Pelo que você falou, meio que dá a entender isso. Você acha que está faltando um pouco mais de presença do pessoal que busca mais uma coisa mais associada com os partidos de esquerda, de se mobilizar mais, de botar mais a cara para bater e ir ali na rua se mobilizar, pedir o que quer realmente, ou você acha que tá equilibrado? Não, a direita conseguiu se mobilizar mais. Em pautas absurdas, que eu falo, envergonha a própria direita. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, o Bolsonaro vai ser um grande retrocesso para a direita brasileira. Um grande retrocesso. Porque vamos comparar os golpistas. Carlos Lacerda foi um golpista que derrubou João Goulart, mas Carlos Lacerda era um homem que traduziu Shakespeare para o português brasileiro. O Bolsonaro era contra a vacina. O máximo de livro que ele lê é caça-palavra. Então, assim, nós tivemos uma perda de qualidade intelectual, de discussão, de reflexão do Brasil. O Roberto Campos nem se compara com o Neto. Nem se compara com o Neto. Então, nós temos uma direita mais virulenta e, ao mesmo tempo, pouco estudada. Já a esquerda, ela perdeu o timing de acompanhar o progresso das mudanças sociais. A esquerda ficou ali, não, estou no acampamento, estou na porta de fábrica, só que esqueceu de acompanhar a digitalização do mundo. E a internet se tornou um grande vetor de coisas muito boas. Você entra aqui e você descobre a história do mundo, É porque mas também de coisas muito ruins. você falou um negócio interessante aí, né? Que começou ali aquela questão do proletário contra o patrão, ali aquela coisa. Só que hoje em dia, a pessoa que em tese seria o proletário, às vezes ele tá abrindo a própria empresa com o MEI ali, ou ele presta um serviço, mas ele continua estando ali na mesma realidade, né? Ele ainda tá tentando ascender socialmente e tudo, e veio com a digitalização e tudo, então às vezes as pessoas, vamos dizer assim, o patrão hoje não é um só,
Às vezes a pessoa presta serviço para inúmeras pessoas. Então mudou muito essa realidade. E aí talvez isso desmobiliza um pouco essa, essa mentalidade que tinha antigamente, né? Da luta do proletário e tal. As pessoas às vezes não se identificam com isso. Pode ser isso também, essa questão do não acompanhamento da evolução. A direita conseguiu criar um verniz muito interessante. Você citou um exemplo que eu achei genial. Às vezes a pessoa trabalha para um e trabalha para vários, então ela não tem a figura do patrão clássico. Mas eu te digo uma coisa: tem uma só pessoa ganhando dinheiro. Uma só pessoa. Por exemplo, a plataforma iFood. Ali, o dono do iFood é quem ganha o dinheiro. O motoqueiro, que muitas vezes é uma PJ que presta serviço, ele, na verdade, é um trabalhador subvalorizado. Subvalorizado pela estrutura do iFood, bem como o Uber. E aí ele presta serviços pontuais para vários fornecedores, mas ele tem uma renda muitas vezes menor do que antes dessa uberização da economia, a pessoa que trabalhava 8 horas na CLT. Então, houve uma mudança, e o golpe contra a Dilma acentuou isso na reforma trabalhista, que a gente chama de deforma trabalhista, de retirada gradual de direitos e uma ilusão, uma construção ilusória de que você sendo PJ, você é dono da sua jornada. Não. Você é escravo do tempo em condições mais insalubres do que antes, mas o patrão continua o mesmo, só que agora disfarçado, a título de parceiro. Eu tenho minhas críticas com relação a essas grandes plataformas, né, da uberização da economia, mas por outro lado, ela também, eu vejo que ela também serve como uma porta de entrada para muita gente que não teria a oportunidade, por exemplo, de abrir a própria empresa ali no começo, vamos dizer assim, seria uma porta de entrada. Aí eu não sei como é que é feito esse, que poderia ser feito esse mecanismo, eu não sou especialista na área, em que pudesse a pessoa sair daquilo ali ou melhorar essa estrutura, cobrar dessas plataformas de alguma forma de não sugar tanto das pessoas. Porque quando começou não era tão ruim, né? Mas às vezes davam, por exemplo, o iFood ele dava comida de graça no começo para ter os clientes. Aí só que ele vai matando a concorrência. E o Uber da mesma forma, né? As corridas eram o conforto que era para o cliente era melhor, a pessoa recebia mais, o motorista de aplicativo ele recebia mais. Parece que os preços de 10 anos atrás são quase os mesmos de hoje, só que o cara está recebendo menos. E eu vejo, eu tenho minhas críticas com relação a isso aí. Mas por outro lado, eu também vejo com bons olhos a questão da modernização, porque é um serviço bom para a sociedade também. Porque não era todo mundo conseguia pagar um táxi antes, né? Sim. E tinha uma máfia ali por trás também. Tudo tem o seu, tudo tem a sua máfiazinha por trás. A questão é como fazer uma coisa que é boa não ser desvirtuada no meio do caminho para favorecer uma só pessoa. Isso eu não sei responder. Você acha que é possível equilibrar isso para nem 8 nem 80? Mas a resposta é simples. Se você falou tudo tem a máfia, você não está errado, não. Tudo tem seu lobby, que manipula o Congresso, né? Uma das formas da gente resolver isso era justamente com a regulamentação, para poder estabelecer os direitos dos prestadores de serviços, para estabelecer o regime de previdência social. Imagina hoje um motoqueiro que está lá trabalhando no iFood, a gente está num período de chuva. Aí ele, uma chuva forte, escorrega, quebra a perna. Ele não vai ter a proteção da Previdência. Então a gente tem que pensar numa proteção social, securitária, pensar quando a pessoa ficar velha ter acesso à aposentadoria. Mas a iniciativa privada não tem, por exemplo, algumas opções para isso? Às vezes eu fico na dúvida se o Estado ele tem que se meter em tudo, né? Porque, por exemplo, na questão da previdência privada, se eu pago por um banco, alguma coisa, o que que eu preciso? Segurança que aquele banco não vai quebrar. Aí tudo bem, o Estado se mete naquilo ali. Mas, por exemplo, eu escolher entre eu contribuir ou não. O que eu acho que falta é uma educação desde o começo para a população, para que ela possa tomar as próprias decisões e seguir. Aí é igual, por exemplo, a maioria das pessoas não consegue guardar dinheiro. Por quê? Porque já ganha pouco, né? Mas tem gente que ganha pouco, consegue guardar. Mas ele tem uma educação, uma disciplina financeira maior do que a dos outros. E às vezes isso veio da família dele, ou ele teve uma educação melhor. Você acha que hoje em dia, em 2026, isso ainda faz sentido? Ou já não tem mais jeito? Tem que ser mesmo uma pressão estatal para resolver isso, porque já está bagunçado demais. Já que a gente tem que ver onde deu certo e deu errado. O mundo inteiro, o mundo ocidental inteiro, Europa, Estados Unidos, Brasil, adota o modelo dos seguros compulsórios, né, em que o Estado vai criar os fundos de previdência para gerir as aposentadorias e pensões.
bem como as garantias em decorrência do trabalho, os fundos de garantia em razão do trabalho, política de seguro-desemprego, etc. Aonde não deu certo? No Chile, em que tentou-se fazer um modelo meio misto de capitalização individual das reservas para aposentadoria e chegava ao ponto que as pessoas iam se aposentando e recebiam menos da metade de um salário mínimo, mas mesmo tendo trabalhado, porque a moeda ao longo do tempo ela perde valor. Então, esse modelo é necessário. Não tem país no mundo, Jaca, em que a gente olha assim com qualidade de vida que não tem uma presença efetiva do Estado. O Brasil, Jaca, tem uma presença pequena do Estado. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos da América, que é a pátria do neoliberalismo, tem muito mais servidor público, proporcionalmente falando, do que o Brasil. Então, nós estamos atrás. Nós estamos atrás. É como eu falo, quem quer liberalismo, pega Botsuana, pega Somália, pega Eritreia de exemplo. Quem não quer liberalismo, quer presença do Estado, qualidade de vida, segurança, conforto, saúde, educação, pega Finlândia, pega Noruega, pega a própria Rússia, pega a França, como exemplo. Estados Unidos, né? E os Que Estados Unidos é um acaba se modelo metendo meio até híbrido. nos outros países, né? Mas enfim. Nili, eu até iria iniciar a entrevista mais focando primeiro na sua história, né? Sua trajetória como advogado e tudo. A gente já começou a falar. Política é um negócio que as pessoas falam mal da política, mas o brasileiro ele gosta da política. Tanto que ele começa a falar, ele já não para mais, já vai. Mas eu tô gostando do assunto, nós vamos focar mais na política mesmo. Depois, uma hora, a gente vem e fala mais sobre a questão da vida do advogado militante tocantinense. É, Você está enfrentando aí uma responsabilidade muito grande. Eu não diria problemas, porque a gente enfrenta problemas no dia a dia. Se você é um ser humano e está vivo, você vai enfrentar problemas. Mas você se imbuiu de uma responsabilidade, foi eleito pelos filiados do partido, para liderá-los aqui no Estado. E você já falou um pouco aí das suas visões de mundo e daquilo que você quer enfrentar, mas nós temos uma eleição esse ano. Como que está a organização do seu partido para isso? Vocês estão animados? Vocês acham que aqui no estado, pelo menos, vocês estão tendo um espaço maior? Vocês tiveram alguma perda ao longo desses anos nessa estabilidade política aqui do Tocantins? Você acha que tá bom do jeito que está ou vocês querem ampliar o espaço nas posições de poder? Eu falo de decisão, né? Poder de decisão, que é um poder-dever, na verdade, né? O legislador, o deputado, o vereador, e ele tem um poder-dever, assim como os chefes do executivo também, né? Prefeito e governador. Como que você tem a expectativa para essa eleição de 2026 com relação ao seu partido e, e as dificuldades que você enfrenta em relação à concorrência com os outros partidos? As nossas balizas políticas são a defesa do legado e das políticas públicas do presidente Lula, garantindo um palanque sólido para que faça a defesa da sua reeleição, e o PT retomar espaços na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. O processo político já vinha em andamento, eu virei presidente no meio de um processo político em curso. Todo partido político projeta ser grande. Então, nós estamos fazendo um planejamento de médio e longo prazo para que em 2030 e 2034 o PT já tenha a estrutura política necessária para disputar efetivamente o governo do Estado. Mas a gente precisa recuperar os espaços parlamentares. Com o golpe de 2016, o golpe contra a Dilma, os parlamentos ganharam muito poder. A gente vive hoje no Brasil um parlamentarismo orçamentário. Então, é necessário recuperar esses espaços para poder dialogar mais efetivamente com o seio da classe trabalhadora. O PT, por uma série de fatores, perdeu esses espaços na eleição de 2022. Nós estamos muito animados para recuperar. Estamos organizando uma boa chapa de deputados federais, uma boa chapa de deputados estaduais, e nós estamos num diálogo muito fraterno com as forças políticas e as lideranças do campo democrático. Vocês já têm alguns nomes para pré-candidatos? Temos vários. Para federal, Célio Moura, que foi deputado federal, Salomão, prefeito de Dianópolis, o Alaor do Sacolão, que foi candidato a prefeito de Tocantinópolis, a Tamires, do Coletivo Somos, vereadora daqui de Palmas, o companheiro Vilela, que foi candidato ao Senado. Para deputado estadual, temos uma série de nomes. Temos o ex-deputado Zé Roberto, o Edivaldo, o Edi César, a Marcela Cunha, a Luciene, o Igor Moura, o João Tabocão. E o Nili William? Eu também estou aqui somando a nossa chapa do PT
Então, assim, estamos construindo uma chapa que Então, quem vai. já acompanha o teu trabalho já pode começar a se preparar que você também é pré-candidato. Exato. E organizando todos os companheiros e companheiras para que nós todos de iguais condições possamos fazer uma disputa do coração da sociedade. A gente tem que fazer disputa na fora e arregimentar o máximo de votos 13 para dentro da nossa cumbuca e devolver ao povo tocantinense uma presença de fato no parlamento. A gente, assim, é uma coisa de se estranhar, porque eu vejo assim, eu não sei o que que aconteceu, mas você falou, né, que de 2016 para cá que começou essa diminuição de espaço, né? As pessoas migram também de partido, né? E às vezes tá uma batalha, aí migra para outro partido. Tem muito isso aqui no Brasil, né? Você acha que vai ter uma facilidade maior de recuperar esses espaços de poder de decisão nessa eleição? Porque quando se coloca na eleição nacional, vamos dizer assim, para o executivo nacional, o Tocantins ele é meio que equilibrado ali, meio a meio, né? De esquerda e direita, né? Colocando na Mas a gente polarização. sempre um pouquinho na frente. Isso, mas aí eu te digo o seguinte: e na hora que desce para outras esferas, o legislativo, você acha que continua mais ou menos nesse segmento ou aqui as pessoas têm uma forma diferente de pensar? Porque eu fico curioso com relação a isso, porque eu vejo que no Executivo Nacional é bem polarizado. Aí quando. Minha visão, né? Eu posso Uhum. estar aí, você me corrige se eu estiver errado. Aí quando desce para o legislativo municipal ou legislativo estadual, aí já vira uma mistureba danada. Aí Nem cada. federal também. Aí às vezes o cara vota pro Lula e vota para um deputado que em tese é contrário. E aí, às vezes, o outro vota para o Bolsonaro e vota para um deputado do PT ou de outro partido de esquerda. Assim, eu não sei, às vezes eu observo isso aqui no Tocantins, eu não sei se é uma visão isolada minha, se eu estou errado, ou você acha que é assim também? Não, é uma visão correta, e Porque isso aqui é aí. muito pequeno, aí eu vejo que a pessoa vota na pessoa. E aí ele esquece, às vezes, a ideologia política. Não, mais do que isso, Jaca. Falta sim uma formação política, isso a gente tem que explicar. É o nosso trabalho agora na direção do PT. A pessoa vota no presidente, no governador e no prefeito achando que ele vai resolver. Só que esquece que ele está refém de um parlamento, de certa forma. Então, o prefeito não pode fazer nada se não tiver o apoio dos vereadores, o governador dos deputados estaduais, o presidente dos senadores e deputados federais. Então, qual que é a nossa meta em 2026? Se você gosta das políticas do presidente Lula, se você apoia o Minha Casa Minha Vida, se você defende que a universidade receba dinheiro, a escola receba dinheiro, que a merenda melhore, que o pequeno agricultor receba política de empréstimo, que o grande produtor também continue recebendo as políticas de empréstimo, vote no 13 para deputado estadual, vote no 13 para deputado federal, vote no 13 para o Senado. Porque a gente tem que fazer essa explicação, não dá para votar no executivo e esquecer o legislativo. É o nosso trabalho, porque existe uma desvinculação. Em tese, o executivo e o legislativo, eles deveriam equilibrar poder, né? Então, um do lado do outro, em tese, deveria equilibrar poder. Só que no Brasil parece que as coisas não funcionam como deveria ser na teoria, né? E aí acaba que junta todo mundo. Aí eu não sei se junta todo mundo para ir para um lado ou se acaba juntando todo mundo para brigar entre si e acaba que não sai do lugar. Eu não sei bem o que que acontece, mas eu vou acompanhar com bastante interesse essas eleições de 2026, que eu tô curioso para saber o que que isso vai dar, né? Porque eu tô vendo também muitas mudanças. Essa polarização, ela trouxe algumas reviravoltas, né? Eu vejo, por exemplo, no próprio partido de vocês, o fato de você ter se tornado presidente do partido, para mim já é uma mudança, porque rompeu ali com uma que tradicionalmente vinha, que a gente acompanhava. Eu não acompanhava tanto política, mas venho acompanhando mais de uns 4 anos para cá, 6 anos para cá, sei lá. Eu ficar tão imbuído ali na questão do trabalho, né? Quando eu comecei a ser um representante de classe, fui obrigado a participar mais e tentar entender um pouco mais como é que funciona a política. Até porque isso é importante. E hoje eu vejo que eu fiquei muitos anos alienado politicamente, sem prestar muita atenção, e a vida ia seguindo e eu perdi muitas oportunidades por isso. E hoje eu oriento, desde jovem, as pessoas, quando eu conheço, eu falo: olha, observe o que está acontecendo na política, participe mais, porque o seu futuro depende disso, né? Então eu mesmo fiquei para trás muito tempo por ficar alienado politicamente.
Você acha que essa polarização ela veio para melhorar justamente essa tradição e essa evoluir um pouco mais a consciência do brasileiro com relação à política, ou você acha que isso, na verdade, fez foi atrapalhar? Ah, a gente, na verdade, Chaco, a gente está enfrentando uma deterioração. O fascismo não bate na sua porta dizendo, oi, eu sou o fascismo. Ele chega dizendo, oi, eu sou a liberdade. Então, o presidente o condenado que está preso, Bolsonaro, ele tentou trazer um projeto autoritário que cerceava as liberdades, que tentou calar o judiciário, tentou comprar o Congresso e tentou comprar as eleições. O Bolsonaro fraudou as eleições e perdeu ainda assim, para ver o tamanho da incompetência dele. E hoje os polos que a gente tem é o seguinte: quem defende a democracia e quem é contra ela. Quem defende a democracia está à direita e à esquerda. O João Amoedo, lá do Partido Novo. Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique. Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique. Tudo da escola neoliberal. Geraldo Alckmin, um homem de direita, conservador. Todo mundo fechou em defesa da democracia. Já do outro espectro, é gente que tentou dar um golpe de Estado, é gente que elogia um estuprador e assassino, como foi alguns militares da ditadura, como Brilhante Ustra. Então, assim, a polarização é essa. Quem defende democracia e quem defende ditadura. Outra polarização, quem defende o Brasil e quem é contra o Brasil. Quem que é contra o Brasil, Jaca? É quem pede para o Brasil ser sancionado, é quem pede para os produtos brasileiros não serem comprados no exterior, é quem tenta sabotar o agronegócio, como fez o Eduardo Bolsonaro, indo lá nos Estados Unidos pedindo taxação para o Trump. Só que aí o Trump, que é um ser humano péssimo, mas ele não é bobo, ele é um homem de negócio. Ele viu o fracasso que eram os Bolsonaro e recuou porque estava causando prejuízo para a própria economia americana, aumentando a inflação a partir da taxação dos produtos que eles importavam do Brasil. E uma vez que, nesse cenário aí que você descreve como uma deterioração, você acha que vai levar um. É possível trazer um equilíbrio daqui para frente? E se é possível, você acha que isso é possível de fazer de certa forma um pouco mais rápido ou isso vai demorar muito ainda para acontecer? Nosso empenho é para que as coisas sejam sempre rápidas, né? Porque o tempo tem pressa. Jaca, daqui a alguns anos você vai ver de novo crianças se arrastando em cadeira de roda porque os pais não quiseram vacinar contra a polio. Isso é fruto dessa extrema direita que assumiu o poder. A gente está vendo o retorno do sarampo. Então, o retorno de doenças virais em que tinham sido erradicadas por conta da vacinação se deve de uma agenda anti-vacina. Então, quero dizer o seguinte: a Alemanha demorou muito tempo para ser desnazificada. A gente vai demorar um tempo também para combater esse extremismo ignorante que a extrema-direita bolsonarista tem pautado a política nacional. E quando você. Aí agora vamos voltar um pouco para o nível estadual, né? O Tocantins, como é que ele está nesse cenário? Você acha que aqui, pelo fato de ter menos pessoas habitando, mas embora um estado tão grande, tem que fazer uma campanha em 139 municípios, né? Embora tem cidades aqui pequenas, com 10 mil, 12 mil, 8 mil habitantes, mas para você ir de uma para outra, roda 200 quilômetros e tal. Você acha que aqui é mais fácil chegar num ponto seguro, vamos dizer assim, e num equilíbrio maior, pelo fato de ainda termos aí menos de 2 milhões de habitantes no estado, trazendo políticas públicas que melhorem a consciência das pessoas, que tragam benefícios para a população. Você acha que isso você consegue mais rápido aqui no Tocantins do que no Brasil em geral? Não tenho dúvida, eu acho que se a gente tiver um projeto estruturante de médio prazo aqui para o Tocantins, um projeto de médio prazo assim que se comece a dar resultado a partir do quarto, quinto ano, em 10 anos a gente consegue melhorar muito o IDH daqui. A gente tem uma produção da agricultura familiar forte. A gente tem que empoderar a agregação de valor no produto da agricultura familiar. É um absurdo, Jaca. A gente comprar tomate de Goiás. A gente tem que ter política pública, assistência rural para produção de hortifruti granjeiro, movimenta a feira, movimenta a E aqui tem economia. sol o ano inteiro, até quando chove, né? Não, E aqui é um tem lugar água para todo abençoado. lado. Tem sol, tem água, terra boa, gente trabalhadora. Aqui é o canto favorito de Deus na Terra. Eu não tenho nem dúvida disso. Aqui, um ponto assim, até é uma coisa assim pontual mesmo.
uma coisa que eu nunca entendi. Por que que não se, no Brasil em geral, mas principalmente aqui, por que que eles, às vezes uma máquina hoje, um trator custa mais de R$ 400.000? Um motocultivador que uma pessoa pode operar ali, uma máquina menor que essa mesa, que o cara que tem uma hortaliça, tem uma terrinha pequena, ele consegue produzir mais do que ele ficar esperando 1 hora de trator da prefeitura que vai lá uma vez por ano, sempre na hora errada, depois que já passou a chuva ou antes, Uhum. muito antes da chuva. E aí quando vai chegar a hora já cresceu o mato de novo, onde foi. O motocultivador daquele custa 4.000, R$ 5.000. As máquinas de limpar arroz, por exemplo. Ninguém planta mais arroz aqui, pequeno produtor não planta. Tem 6 grandes produtores no país, a maioria no Paraná e em Santa Catarina. Então a gente fica refém daqui. Se der uma crise lá, todo mundo passa fome. E na pandemia eu vi muito isso. Eu vi pessoas voltando a plantar arroz, mas com muita dificuldade. Por que que não faz uma política, por exemplo, de entrega desses motocultivadores para a agricultura familiar, né? Por exemplo, uma coisa que poderia ser que são máquinas baratas, acessíveis, pode ser transportada numa carretinha. Não, e o governo Lula soltou uma política de concessão de créditos a preços, a taxas de juros para quase irrisórias, ou seja, a inflação vai ser maior que o juro, tanto pela Caixa como pelo Banco do Brasil, de microcrédito familiar. Falta uma política de comunicação mais efetiva, eu acho, já que. E aí eu faço autocrítica mesmo. Acho que o nosso governo ainda peca um pouco na política de comunicação. Tem muita coisa boa em que as pessoas não são informadas. Mas Isso esse é um olhar, fato, em isso é um fato. nível municipal, estadual e federal. Eu vejo, tem hora que eu descubro projetos assim, eu falo, gente, por que que ninguém sabe disso? Pois é. Né? Então, assim, mas nós estamos agora na presidência do PT trazendo a FETAET, conversando com os movimentos sociais do campo, inclusive o MST, a NU, para a gente poder dialogar mais e levar as políticas do governo federal para a nossa base do campo. Então, isso demanda do quê? De uma ação articulada também das entidades. É esse o papel do nosso partido, ser um facilitador do alcance das políticas públicas que melhorem a vida do nosso povo. Hoje, como presidente do partido, o que que você vê como maior dificuldade para implementar os projetos que você quer implementar? E alguns que você quer especificar aí. Olha, as dificuldades são as de sempre, né? A vida política, ela tem, lembra muito aquele versículo bíblico, o trabalho é grande e os operários são poucos, né? Então, assim, a gente tem que reanimar a militância, porque sempre é uma construção coletiva. O Estado é muito grande, né? Isso é um dificultador. Então, agora eu vou visitar todos os municípios para que o partido, os diretórios municipais, assumam essas tarefas. A gente tem que fazer uma política descentralizada. Eu dou muito respeito e vou respeitar sempre a direção municipal do partido, independentemente se anda do grupo que me apoia ou não, todos terão igual o meu apoio, o meu respeito, o meu respaldo, justamente para quê? Para a gente ter uma teia irradiada do PT militante, do PT presente, do PT dialogando com a sociedade. E o que que você está vendo como maior facilitador para você fazer o seu trabalho? O que que está te deixando mais confortável em fazer o seu trabalho hoje? A minha disposição e a minha fé. A minha fé num Tocantins mais justo, num Tocantins melhor, num Tocantins socialmente adequado, com as famílias comendo, com as crianças podendo estudar, com os jovens podendo sonhar para o futuro e com os idosos tendo o acolhimento, o descanso e o amparo necessário. Então eu tenho uma disposição de estar na luta do PT e essa luta aí é que me faz acreditar todo dia na construção do nosso partido. Você acha que pode ter diálogo entre o pessoal da direita e o pessoal da esquerda? Politicamente falando agora, por exemplo, você vai se lançar possivelmente aí num ser pré-candidato, como outras pessoas do partido que também são pré-candidatos. Existe uma possibilidade, por exemplo, de entrar no entendimento, alguns que às vezes ficaram órfãos politicamente falando, e falar assim, olha, aqui não é tão ruim quanto vocês pensam, ou mesclar alguns interesses, por exemplo, olha, nós não vamos te atrapalhar, mas assim, a gente tem esse interesse aqui, você não poderia apoiar nossas iniciativas aqui também? Existe esse diálogo? Olha, Jaco, eu acho assim que quando o projeto, independentemente do carimbo, se direita ou esquerda que vem, quando o projeto ele é bom, as pessoas apoiam. Agora existem visões diferentes, né? A direita, por exemplo, defende uma privatização geral, privatização absurda.
Eu tenho posição contrária. Até usando o próprio capitalismo como argumento. Qual que é um dos pressupostos da economia capitalista? Não é a livre concorrência? Como é que eu tenho livre concorrência na água? Como é que eu tenho livre concorrência na energia? Como eu tenho livre concorrência no esgoto? Então, quando eu privatizo alguns serviços públicos em que é impossível ter livre concorrência, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando um grupo empresarial, deixando ele rico às custas do povo. Então, assim, nós temos que ver qual que é também a concepção teórica que está por trás. Agora, a diferença entre... E aí eu quero fazer uma... Até sendo advogado da direita, que a direita é uma coisa, o bolsonarismo é outra. O bolsonarismo é extrema direita, é um campo atrasado que tem que ser combativo. A direita hoje no Brasil foi engolida pelo extremismo. Então nós temos uma extrema direita e temos o centro-direita e a esquerda, mas disputando efetivamente a centro-esquerda, que é o PT, e a extrema-direita. Eu acompanhei recentemente, agora já mudando totalmente de assunto, mas nem tanto. Acompanhei um tempo no ano passado. Você fez umas viagens aí para Europa Oriental, Tive, acho que Ocidental também, não tive sei, na Ásia Central. na Ásia e tal. Essa viagem foi a lazer ou você foi, vamos dizer assim, beber da fonte para ter alguns insights, algumas ideias, já pensando no segmento político aqui? Não, foi uma viagem cultural mesmo. Eu queria conhecer alguns trechos de civilizações humanas na Rota da Seda. Então, tive em Samarcanda, no Uzbequistão, tive na capital, Tashkent, que foi reconstruída depois de um terremoto que aconteceu na década de 60. Foram países ali que constituem, junto com o Tajiquistão, que eu tive também, eram países que compunham a União Soviética. Minha mãe tinha o sonho de conhecer o Egito, graças a Deus aí pude trabalhar, realizar esse sonho. Tive lá na caverna, onde o menino Jesus ficou refugiado com a Sagrada Família, uma das coisas mais emocionantes que eu tive. Meu pai mora na Turquia, então também eu aproveito, visito meu pai e as passagens aéreas, eu compro passagem para visitar meu pai com muita antecedência. E quando você chega lá, as passagens aéreas de lá para outros países é muito barata. E às vezes você anda 3 países e gasta menos de que uma gasolina de ônibus ida e volta para Goiânia. Então tem essa diferença também. Então acaba que eu fiz algumas viagens e produzia muito conteúdo lá nas minhas redes sociais. E não deixa de aprender coisas novas, né? E às vezes pode servir em algum momento, né? Sim, não, é muito aprendizado. E aí uma informação, né? As pessoas falam, comunismo toma as coisas das pessoas. Dos 10 países que a população, as pessoas têm casa própria, os 10 primeiros países foram países socialistas. Hoje, um jovem que forma hoje ali com 22, 24 anos, ele dificilmente vai conseguir juntar dinheiro para dar entrada numa casa e passar o resto da vida pagando prestação. Então, assim, a gente também tem que rever, a gente tem que ver aonde dá certo. Olha a China hoje, a China na década de 80 era uma miséria, mas ali houve planejamento do Estado, presença efetiva, e hoje a China é uma potência. Você vê um carro chinês, compara com os carros que são produzidos aqui, não tem muito preconceito contra o carro chinês, mas se você entra em qualquer carro chinês aí, você vê uma nave, praticamente. E foi o É, quê? Um governo conduzido tecnologicamente pelo Partido falando, Comunista. eu vejo assim, eu não conheço a China, né? A gente conhece os produtos que a gente compra. Esse microfone provavelmente deve ter vindo de lá. E essas câmeras também. Aí a gente vê o seguinte: uma economia realmente pujante está fazendo hoje frente à outra maior economia, que é os Estados Unidos. Então, e são parceiros no final das contas, né? Então, às vezes, as pessoas veem muito assim, como essa polarização, como se fossem inimigos. Mas no final das contas, quando você vai analisar, economicamente falando, eles são parceiros, né? Cada um tem seu interesse e tal, mas hoje, em questão de tecnologia, eu acho que a China já está à frente de todo mundo. A E a China gente já tem que está no aprender. 6G. E a gente tem que aprender. A gente, ao invés de ficar criticando os defeitos do vizinho, seja de país ou o próprio vizinho da sua cidade, é ver o que que funcionou para ele que eu posso utilizar para mim também para melhorar a minha vida e não me preocupar com os defeitos dele para mim piorar a vida dele, né? Uhum. Porque nesse caso eu vou acabar piorando a minha, porque eu não tô cuidando da minha vida, né? Tô só preocupado com o do vizinho. Eu concordo com você nesse quesito de que realmente esses países eles evoluíram bastante, China,
muitos países da Ásia, mas eles investiram muito mais em tecnologia e educação, né? Independente se alguns que são é, pro lado mais socialista, ou outros que já são mais pro lado do capitalismo mesmo, efetivo e eu não diria, eu nem sei se lá é de direita ou esquerda, por exemplo, Singapura, ou não sei como é que funciona muito bem a política lá nesses outros países da Ásia. Mas o que fez diferença para eles que eu vejo mesmo é educação e tecnologia, investimento em tecnologia, né? E isso a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, em um contexto geral, né? Mas lá teve o quê? Presença do Estado, pagando, financiando. O que que nós estamos tendo aqui? O presidente Lula botou um orçamento X para as universidades, institutos federais. 90% da pesquisa científica no Brasil é feita pelas universidades federais. O que o Congresso fez? Tirou o dinheiro das universidades para poder destinar para direcionamento de emenda parlamentar. Isso é brincadeira, né, Jaca? É um Congresso que não está comprometido com o futuro do país. Mas esse Congresso, muitos dizem também que quando vai algum projeto do governo, do executivo, eu falo isso não só a nível federal, mas estadual também, como aqui no próprio Tocantins ou em outros estados. Quando vai alguma coisa do executivo, já vai combinado com eles para aprovação, né? Existem as tratativas. Por que que só não funciona quando é algo em prol da população? É a disputa de interesse. Nós temos ali um centrão, uma direita neoliberal, que não tem compromisso com o país, que tenta sabotar, inclusive, os projetos benéficos que o presidente Lula traz para o povo, como, por exemplo, demorar 3 anos para votar em isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E isso é algo que o Lula estava tentando aprovar desde que tomou posse em 2023. Demorou 3 anos, o Congresso segurando essa pauta. Ao fim da escala 6 por 1, trazer 5 para 2, é uma pauta que beneficia a família. O pai, a mãe vai ter tempo de ficar em casa, acompanhar, ver o que o filho está fazendo. O que a direita quer? Que o pai morra no trabalho e não saiba se o filho está na escola, ou se está na rua, se está usando droga. Porque se a pessoa trabalha mais de forma que não consegue viver a família, como é que vai criar seus filhos? Quem defende a família é a esquerda. Quem defende a família é a esquerda, porque quem defende a família quer que a família tenha uma casa. Porque pai e mãe nenhuma merece ter preocupação do filho dormir na rua. Quem defende a família, defende o SUS. E SUS é investimento público. Quem defende a família, defende o Instituto Federal, a Universidade Federal, que vai dar o futuro dos nossos jovens. Você falou aí sobre a questão da defesa da família e tal. Tem um tópico que a gente não tocou no assunto ainda. Falando em família, vamos falar em mães, né? Uhum. Filhos e tal, mas você acha que tem que ter políticas específicas voltadas para as mulheres? E se sim, o que que vocês pensam a respeito disso no Estado? O que que vocês têm para oferecer em relação a essas políticas públicas focadas para as mulheres no Estado? A gente tem que ter um acervo de políticas educacionais que preparem os homens para não agredir as mulheres. E isso perpassa por muita coisa, Jaca. Perpassa por uma relação da mídia comercial. O corpo feminino é objetificado. Dá-se a impressão que permite-se que se faça tudo que se queira fazer com uma mulher, retirando muitas vezes a sua condição humana por conta de propagandas comerciais e fora toda uma estrutura anterior patriarcal e machista da sociedade. Então a gente tem que ter um acervo de políticas perenes para se mudar gerações. Não dá para pensar numa política de 1, 2 anos. Agora, as políticas imediatas a gente precisa ter estruturação do sistema de polícia, do sistema judiciário. Essa menina que foi assassinada aqui em Palmas esse final de semana, 4 denúncias pedindo ajuda. A delegacia da mulher, Jaca, ainda é abandonada. As delegadas da mulher lá, elas carregam água no jacá, porque falta gente, falta estrutura. O sistema de perícia, você é presidente de sindiperita, a gente precisa dar autonomia para Para as polícia científica, investigações? para as investigações. As coisas têm que ter uma comunicação no sistema de polícia judiciária. Nem concurso não estão fazendo, né? Já Nem tem concurso está 12 anos sem fazendo. concurso. Então, assim, falta uma série de acervo. E aí eu tenho que registrar o meu protesto, né? Ao fato do prefeito Eduardo Siqueira Campos ter extinguido a Secretaria Municipal da Mulher. É uma questão que deve ser repudiada, porque era uma secretaria que atraía recurso, era uma pauta importante e foi negligenciada aí pelo prefeito de Palmas. Eu quanto à questão das políticas para as mulheres, a gente vê que tem se falado muito na mídia sobre isso ultimamente, tanto a nível
municipal, estadual, federal, fala-se o tempo todo, mas a gente continua vendo os problemas, estão aumentando. Às vezes eu não entendo o que está acontecendo, se é essas políticas elas estão ficando muito na abstração, na propaganda, ou se efetivamente elas estão acontecendo, ou se de fato está tendo mais conscientização e as denúncias é que estão aumentando, ou se está se percebendo isso mais. Na sua visão, o que está acontecendo em relação a isso aí? Não, a gente teve uma recente visibilização de coisas que acontecem cotidianamente. A violência contra a mulher no Brasil tem números assustadores, e o pior de tudo é o que é comunicado. Imagina os dados que são subnotificados, que não são comunicados, que são muito maiores, inclusive. Então, o que teve foi uma visibilização de coisas que são rotineiras. Então, a imprensa deu uma pautada em algo que é comum, Né? Diz que que virou, infelizmente, virou rotineiro. esses dias eu ouvi uma frase, né, sobre a questão de estatística, que diz que a estatística é a ciência de torturar os números até eles dizerem o que você quer, né? Não, mas a situação da violência contra a mulher é que não é que aumentou, é que a mídia deu uma atenção maior, mas isso devia ser pauta todo dia. Devia ser pauta todo dia, porque é uma situação aí que tem vitimado mulheres de forma bárbara, e isso deve ser efetivamente repudiado e combatido. Tá? E quando, por exemplo, aqui no nosso estado, ele é um estado grande, com 139 municípios, e nós temos aí 6 ou 7 cidades maiores, né? Especialmente 3 que são as maiores, né? Araguaína, Gurupi e Palmas, que é a capital, e algumas regionais que acabam concorrendo em número de pessoas, né? Em importância econômica em relação a essas 3, mas as principais são essas 3. Você, nessas suas andanças aí pelo estado, você sente uma diferença cultural e econômica muito grande entre essas 3 cidades? E se você sentiu essa diferença, quais são? E em que isso impacta na política do Tocantins e no desenvolvimento do estado? A gente tem muitas mudanças, né? Muitas diferenças, assim. Palmas, por exemplo, o plano diretor é uma parte planejada da cidade, então tem uma outra estética, uma forma de organização. Araguaína e Gurupi divergem muito, tanto na organização do espaço urbano. Araguaína tem um trânsito mais intenso, um trânsito é, mais ativo. Gurupi tem um trânsito mais, de certa forma, organizado, mas também é uma cidade bem menor que Araguaína, né? Que Então, Araguaína ela foi crescendo, crescendo, crescendo. foi crescendo, e o que precisava ter tido em Araguaína durante seu processo de expansão urbana? Planejamento territorial. Urupi conseguiu ter um planejamento territorial até melhor. Mas Araguaína, da outra banda, é uma expoente, né, da produção industrial, da produção do agronegócio. A cultura econômica de Araguaína é completamente diferente das Sim. outras cidades, né? E Ela se sustenta por si só. se sustenta, Araguaína também tem muita influência também ali do Maranhão, do Pará, porque é uma cidade de referência para o Pará e para o Maranhão. É uma metrópole regional, né, Araguaína. E Gurupi também já dialoga bastante, já tem uma comunicação mais direta com Goiânia, já também uma metrópole regional ali, sendo referência para várias cidades do norte de Goiás. É uma cidade universitária, isso também traz uma outra perspectiva. Então a gente vê mudanças. O Bico do Papagaio é uma região que tem uma identidade própria. O sudeste do Tocantins tem uma outra perspectiva, então é um estado de diversidades. E é isso que faz com que nos exige, enquanto atores da política, de compreender as peculiaridades regionais e potencializar o que for de melhor em cada canto do nosso estado. Existe uma interação maior de algumas regiões, igual essas, por exemplo, com você que é o presidente do partido. Você tem que organizar todos os municípios, né, que tem os diretórios do partido e tudo. Existe, vamos dizer assim, alguma dessas cidades ou dessas regiões, outras que eu não citei aqui, por exemplo, que elas são mais ativas politicamente do que outras, ou é mais ou menos equilibrado? Isso aí. A nossa militância é ponta firme em todos os cantos do nosso estado. A nossa militância, a militância do PT, me dá muito orgulho. Aonde eu vou no nosso estado, a nossa militância está questionando, está apresentando as demandas da cidade, está fazendo defesa dos investimentos do governo federal. Então, a qualidade da nossa militância é homogênea em todos os cantos do estado. Claro que a gente tem algumas regiões
que tem uma história peculiar, né? A questão da luta pela terra, que é comum no Tocantins, mas marca muito também o Bico do Papagaio. Mas o nosso estado como um todo é cheio de qualidade, de gente honrada, trabalhadora, que sonha e tem fé. E esse pessoal aí, ele tá é um pessoal mais jovem hoje, a maioria. Hoje é um pessoal já de mais tradição, mais antigo aí, mais mobilizado com a política. Como que você vê essa distribuição etária dentro do partido? E se você, já partindo para uma segunda pergunta, o jovem, ele está participando mais da política e com relação a vocês estão tendo aí uma participação grande dos jovens também? Hoje o PT é um partido em que teve uma transição geracional. Só que o que é o bacana? Dentro da nossa perspectiva, eu como presidente, eu não deixei os nossos primeiros militantes se aposentarem. Conto com a militância, com a orientação de todos. Com os Freitas, com Donizete, com Santana, com a Rosimar, com a Laide, com a Maria Senhora do Bico Papagaio, com o Tim da Fetaete, com o Dr. Kleber, Paulo Mota, Salomão, prefeito, Célio Moura, então o Hilton, nosso secretário de formação política. Então, assim, converso com todos. Os nossos militantes de juventude mais avançada, né, que militaram ali, construíram o PT na década de 80, continuam bastante na ativa. E a gente tem tentado construir um discurso em que torne o PT atraente para a juventude, que o PT é o espaço em que você é ouvido. A minha eleição prova isso. O fato de eu ter sido eleito presidente do PT mostra que as estruturas democráticas do PT é o filiado que decide o rumo do partido por meio do voto. Como é que os outros partidos são decididos? Por acordão. Por acordão. Com exceção do PCdoB, do PSOL, eu não conheço assim, nenhum procedimento de organização eleitoral de um partido tão organizado como o PT. Então, os partidos da direita é no acordão. Aqui é na participação democrática, no voto, na presença, que a gente escolhe os rumos do partido. E o jovem, você acha que ele tem cochilado um pouco nessa questão da política? Fala em geral, não falou em relação só aos que são filiados ao partido, mas assim, você que é um cara muito jovem ainda, você está na transição entre os jovens e os que já estão um tiozão mais do que eu, ou igual eu para frente. Você acha que as pessoas, os jovens, eles estão querendo participar mais da política ou eles estão cada vez mais desmotivados a se envolver? Não, a gente tem uma juventude muito crítica, muito participativa e ao mesmo tempo também descrente em razão da má qualidade dos políticos. Mas qual que é a resposta? Se a gente não participa, quem quer participar vai ocupar os espaços e muitas vezes não representa os nossos anseios. Então a juventude, a descrença é generalizada. Não tem faixa etária para o desânimo em razão da má qualidade, principalmente dos nossos deputados que a gente tem tido por aí. Mas a juventude tem tido uma participação maior e tem manifestado suas formas de organização por meio do movimento hip hop, a batalha de rimas, as atléticas, é uma manifestação da politização da juventude. Então, os jovens têm participado, a gente tem estreitado esses laços e construído aí uma nova perspectiva militante. A gente está no século XXI, na rede social, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. A gente tem uma outra perspectiva de organização, de comunicação, de nucleamento social. Então é isso que a gente tem que adequar a nossa prática militante. Pois agora eu quero que você deixe um recado, uma mensagem para todos aqueles da população tocantinense, independente de faixa etária, de círculo social, econômico, o que que você pensa para o futuro, o que que o Nili pensa para o futuro, o que que você quer deixar de mensagem para eles e também o que que você quer pedir para eles. Eu quero falar para todo tocantinense, do campo e da cidade, da capital ou dos municípios que compõem nosso estado, que a gente nunca pode perder a fé, que a gente precisa acreditar. É a fé que move a nossa caminhada diária. Quando a gente levanta da cama e vai trabalhar, a gente faz isso acreditando que está oferecendo algo melhor para nossa família. Quando a gente vai num médico, a gente está à procura da cura de uma doença, da prevenção da doença. E na política, a mesma forma. A gente tem que acordar todo dia acreditando que é possível vencer a corrupção, que é possível fazer um desenvolvimento econômico do nosso Estado, que é possível construir riquezas e que todos nós possamos usufruí-las,
com políticas públicas eficazes. É possível ter uma escola pública de qualidade, é possível que o HGP seja um hospital acolhedor de verdade, que não precise pessoas ficarem esperando no corredor. É possível acreditar que a agricultura familiar vai ter apoio do Estado para desenvolver. É possível acreditar e é possível fazer que o Tocantins merece ser feliz. É isso aí. Eu tenho um tópico que ele é bastante sensível e eu deixei ele por último, embora até depois de uma mensagem muito empolgante, igual a que você falou, que é segurança pública. Que eu acho que hoje está acima até de saúde e educação em relação à preocupação para o brasileiro. E para o tocantinense não é diferente. A gente vive até uma realidade um pouco diferente da maior parte do Brasil, né? A segurança no Tocantins ela é relativamente melhor do que em alguns estados. O que não quer dizer que ela é de excelência, né? Mas nós temos profissionais que fazem um bom trabalho, independente do governo estar atuando ou não, mas o profissional está ali para fazer o serviço. O que que você vê que é necessário para a melhoria da segurança pública no Tocantins, né? Porque vamos trazer a realidade para nós aqui mesmo. E o que que tem de bom aqui que você percebe que tem de bom aqui e o que que precisa melhorar e como que o seu partido pode trazer alguma melhoria para a população em relação a isso? O que nós temos de bom aqui no Tocantins? Nós temos uma polícia que dialoga com a comunidade, uma polícia que conhece as pessoas de certa forma. Só que nós precisamos que o governo do estado respeite a vida dos policiais e o governo do estado não respeita isso. A partir do momento que o governo do estado utiliza de expedientes fracassados no Rio de Janeiro, em São Paulo, na guerra às drogas, ele está tornando a polícia distante da realidade do povo e não próxima. Da mesma forma, quando o governo do estado trata a polícia militar como força de desocupação de terra, mandando prisão em flagrante de movimento social, você está criando um conflito que está colocando a vida do policial em risco muitas vezes. E um conflito por quê? Pela visão ideológica do governo, que não tem a vida do policial e nem a vida da sociedade como objeto. Quer fazer o quê? Politicagem para dizer que está agradando o agronegócio. Não está agradando a ninguém desse jeito. Então a gente precisa ter respeito à vida policial, precisamos ter estrutura na investigação científica, precisamos ter uma política de valorização do salário, sobretudo da base, de cabos e soldados, de agentes e escrivães, que agora são oficiais investigadores de justiça. Precisamos ter uma política de valorização, compra de armamento, concurso público, que falta servidor público para ingressar na polícia, enfim, um conjunto de políticas públicas em que fortaleça a polícia e que tenha um direcionamento político de respeito e proteção, de amizade com a comunidade, e não a criação estereotipada que ações irresponsáveis feitas pelo governo acabam expondo à própria polícia. Excelente. Pois é, eu já vou pedir aqui para você fazer suas considerações finais, deixar um recado aí, se você quiser mandar um recado para alguém e para alguns dos seus colaboradores, das pessoas que estão te apoiando também, dos seus apoiadores, melhor dizendo, e também para a nossa audiência, que muitos ainda não te conheciam, né? Nós vamos expandir a nossa audiência com a graça de Deus agora em 2026, mas aqueles que já acompanham o Esfera Podcast, gostaria que você deixasse suas mensagens finais. Eu quero mandar um abraço para a militância do PT que nos assiste em todos os municípios, essa militância que acredita num Brasil e num Tocantins mais justo, mais próspero, mais feliz. E quero mandar um recado para a sociedade tocantinense. Nós vimos as políticas de êxito do presidente Lula e o povo do Tocantins viu como o nosso estado mudou com as políticas do governo federal. Nesse sentido, a gente não pode deixar o presidente Lula sozinho. O Congresso age contra os interesses do povo. Então, faça um chamado à reflexão de votar no time do Lula. A gente tem que ter um voto coerente. Se eu apoio o presidente Lula, eu vou estar com aqueles que também o apoiam. E o Tocantins merece mais uma representação parlamentar de melhor qualidade. É isso aí. Nós do Esfera Podcast agradecemos a presença do nosso convidado de hoje, Nílio William. E você que quer acompanhar também as redes sociais dele, é lá no Instagram, né? Nílio William. Nílio William, com 2 L's, né? Nílio William, você vai entrar lá no Instagram e vai seguir. E você também considere seguir o @Esfera Podcast. E você que está assistindo aí pelo Instagram,
também considere se inscrever lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, é o Esfera Podcast, e considere se inscrever e também compartilhe, deixe sua opinião, o que você achou da nossa entrevista de hoje, o que você achou das nossas ideias, das ideias expressadas aqui pelo nosso convidado, deixe seu comentário que é muito importante para nós. Então, esse é o Esfera Podcast e fiquem com Deus.